Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos abordando neste vídeo a lição de número 6 da revista da editora CPAD, a revista Lições Bíblicas, e abordaremos o tema A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Então esse vai ser aí o assunto que abordaremos nesse vídeo. Para começar, vamos estar vendo o nosso texto áureo que está lá em Jó, capítulo 4, versos 7 e 8, e diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. A verdade prática nos diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó, capítulo 4, versos 1 a 8, capítulo 15, versos 1 ao 4 e capítulo 22, versos 1 ao 5. A nossa introdução nos diz aí: nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que se deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Meus amados, a gente já sabe aí que o tema hoje vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho aí sobre as acusações, ou a teologia de Elifaz para com Jó. E para começar, a gente sabe que o primeiro ponto aqui a se analisar seria aí o contexto no qual isso se deu. Bem sabemos que Jó, após as calamidades que sucederam a ele, assentou-se sobre as cinzas, ele já havia raspado a cabeça, rasgado as vestes, e assentado então sobre as cinzas, e passado algum tempo, seus amigos, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram ter com Jó para o consolar. E esse aqui é o cenário, tá? A gente sabe que 7 dias se passaram de silêncio, em que esses 4 homens estavam assentados, a saber, Jó e seus 3 amigos, e Jó quebra o silêncio, amaldiçoando o dia que nascera. E depois de ouvir os lamentos de Jó, os lamúrios de Jó, Elifaz então passa a falar. E é sobre isso que Elifaz falou, sobre esse tema abordado por ele, que nós vamos trabalhar um pouco nessa lição aí. Então vamos começar. Elifaz, ele foi o primeiro amigo de Jó a iniciar o diálogo, iniciar a fala. A gente precisa entender isso aqui. Você vai perceber que eu coloquei na introdução o fato de ele ser o primeiro, eu coloquei em negrito. Por quê? Isso foi proposital. A princípio, pelo fato de que o que está acontecendo aqui é que amigos estão indo consolar um outro amigo que está sofrendo muito. E a gente precisa entender, gente, que a gente tem que estar pronto para trabalhar essa questão de consolar, falar, muitas vezes o que dizer e também o que não dizer a alguém que está sofrendo assim como Jó estava sofrendo. Geralmente é um ponto a se trabalhar, um ponto que às vezes é pouco explorado, eu percebo, em igreja, em outros lugares. Precisa entender um pouco sobre isso aqui, tá? Como consolar alguém, como falar com alguém. E esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que Jó ouviu como consolo, as primeiras palavras ouvidas por Jó como consolo, acabaram soando e acabaram sendo, é claro, acusações. Então, a gente precisa entender um pouco isso aqui para começar. E o mais, eu acho que já está dito aqui, então a gente vai começar a entender um pouco mais, eu vou falar nesse assunto, eu vou abordar melhor esse assunto, é claro, dentro aí da lição. Então vamos, para ganhar tempo, para o nosso primeiro subtópico, que diz aí, o primeiro tópico, melhor dizendo, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Vamos lá. O primeiro subtópico vai dizer aí, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, ou seja, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é o princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Para começar, gente, o primeiro ponto aí, professor, para você, lembrando que isso aqui é uma pré-aula, é só para te auxiliar, para te ajudar ainda mais, é claro. E a ideia é entender que a gente precisa começar essa aula analisando, a princípio, a intenção dos amigos de Jó. A análise que vai ser feita aqui ao longo da aula, é claro, das palavras ditas por esse amigo, a saber, Elifaz. Mas ainda assim, antes de começarmos a falar o que ele diz, de passarmos a estudar o que ele disse, é bom entendermos a princípio qual seria o motivo dele ter ido a Jó. Esse aqui, a gente não deve perder o foco quanto a isso. A princípio, a gente sabe que
esses três amigos, lá no finalzinho do capítulo 2, eles conversaram entre si e se uniram a ponto de ir lá consolar, falar com Jó, foram consolar Jó. Então a motivação dos amigos de Jó é boa a princípio, consolar um amigo. Então eles acabam indo até Jó, vindo de longe, todos eles, nesse caso aqui ele faz é o temanita, né? Ele temã, então ele vem ter com Jó, com seus amigos juntos a ele, e eles avistam Jó ao longe, não o reconhecem, e após reconhecerem a Jó, eles vão raspar a cabeça, rasgar as vestes e lançar pó, cinza sobre isso. Então por isso é um ponto para você trabalhar aqui no início desse subtópico, que seria isso, após firmar depois de firmar um princípio oriental de cordialidade. Então, o que precisa entender? Para nós os ocidentais isso aqui soa meio estranho. Rasgar a veste, raspar a cabeça e se lançar em cinza ou lançar cinza sobre o corpo, o que isso quer dizer para nós? O que isso tem de comum para nós? Nós ocidentais nada, mas os orientais conhecem muito bem essa prática, né? O fato de durante período de lamentação, período de pranto, choro por uma perda terrível, irreparável, os orientais não só faziam, como há quem diga que ainda há pessoas que fazem isso aí dentro dos orientais. Então, essa ideia de rasgar as vestes, jogar cinza sobre o corpo, pó, raspar a cabeça, como sinal de luto, como sinal de consternação. Isso é muito comum entre os orientais. Então, a gente precisa entender que eles passaram também por isso. Então, eles se identificaram nesse sentido com Jó, tá? Uma demonstração de piedade, demonstração de carinho, demonstração de amor para com Jó foi essa. Eles chegaram bem intencionados. A gente não pode esquecer, este que é o ponto. Você deve, professor, começar a sua aula trabalhando nisso. Vamos lá. E após fazer tudo isso, após se identificar com Jó, se lançar ali na cinza como Jó se lançou, se assentaram e eles ficaram em silêncio 7 dias, como também Jó assim ficou. Mas Jó quebra o silêncio lamentando-se, Jó quebra o silêncio lamuriando-se, falando da sua dor e da sua luta. E é bom frisarmos aqui o fato de que quando Jó começa a falar, eles estão simplesmente só ouvindo o que Jó está passando e tentando entender o que Jó está passando. Mas quando Jó começa eu diria aí, a amaldiçoar, né, o dia do seu nascimento, coisa do tipo, eles agora ouvindo Jó, então ele toma a palavra após Jó falar. Dentre os seus 3 amigos, ele faz a primeira a falar. Outro ponto importante também a ser trabalhado aí seria o fato de por que ele foi o primeiro a falar. Nós não temos, é claro, uma resposta aí ampla, clara e definitiva a esse respeito, algo que possa nos trazer luz. O que a gente geralmente costuma pensar é que pelo fato dele ter falado primeiro, e a gente conhece muitas questões ligadas a costumes orientais, dar-nos-ia a entender, tá? Não estou afirmando, mas dar-nos-ia a entender que ele seria o mais velho dentre esses amigos. Talvez seja por isso que ele tenha falado primeiro. A questão é que ele foi o primeiro a falar. Então, quando ele fala, ele se dirige a Jó e ele começa a defender um pensamento no seu diálogo. Que pensamento é esse? A chamada, a famosa, a conhecida justiça retributiva. Vamos lá. Então a gente não é muito a nossa área, essa questão de código penal e coisas do tipo, mas o que a gente poderia aplicar nessa chamada justiça retributiva para a EBD, para a sala de aula, para que os nossos alunos tenham uma melhor compreensão disso? Professor, o que você pode analisar é a chamada lei da causa e efeito, ou seja, o que ele faz, que é tentar trazer com seu diálogo, com suas acusações, com sua afirmação, é que o que Jó está passando é resultado de algo que ele havia feito, ou seja, Jó está simplesmente agora pagando por um erro que ele mesmo cometera. A ideia é entender que com isso Jó está pecando, Jó está em pecado, ou Jó havia pecado, e o que Jó está passando seria o que muitos chamam hoje de castigo, né? Muitos chamam de castigo de Deus, vamos colocar dessa forma, como se você quiser colocar. E você é livre, é claro, na sua sala de aula para trabalhar a maneira como você achar melhor. Estou só aqui mesmo aconselhando. Então, a ideia é entender que Jó está passando por um momento difícil, que ele mesmo cavou esse momento. Então, o que Jó está vivendo seria culpa de Jó. Esse é o ponto. Então, ele quer, a princípio, nesse subtópico, o bom é tentar trabalhar essa ideia, tentar dizer, é claro, que ele está afirmando que Jó errou e por isso Jó está sofrendo. Ele está afirmando que o resultado de Jó, ou melhor dizendo, o sofrimento de Jó é resultado dos seus erros, resultado de atos falhos cometidos por Jó diante de Deus. Seria, a princípio, o primeiro ponto a se trabalhar, a lei da semeadura e da colheita, ok? Jó só está colhendo aquilo que plantara no que tange falha, erro e pecado. Já no nosso segundo subtópico, para a gente ganhar tempo aqui, vamos lá, diz assim, o homem colhe o que plantou. Segundo ele
Se Jó estava sofrendo era porque havia pecado e por isso deveria então assumir a responsabilidade moral de seus atos. Aqui você pode perceber que o segundo subtópico ele é idêntico ao primeiro. Então em que você pode trabalhar para diferenciar, professor, de maneira prática aí, um subtópico do outro, para que você não fale a mesma coisa? É que no primeiro subtópico a gente tem aqui uma afirmação, tá? Uma insinuação partindo para uma afirmação onde ele faz para o fato de que Jó estaria errado. Já no segundo subtópico, o homem colhe o que plantou, ele faz aqui agora, a gente pode trabalhar a ideia de que ele faz estar agora requerendo, tá, de Jó que Jó assuma, que Jó reconheça. Tá? Então aqui ele acusa, primeiro subtópico. No segundo subtópico ele está requerendo que Jó reconheça, que Jó assuma que errou, que assuma que falhou. Então é para esse ponto que ele faz estar partindo. E é claro, o diálogo dele é um só, mas nós como professores de EBD precisamos dividir isso aqui para melhorar e tornar mais dinâmica e mais didática a nossa aula. Então, segundo subtópico, vai um conselho meu, professor, para você aí, é claro, é conselho, você acata se quiser, você pode estar trabalhando essa ideia de que aquele que quer que Jó assuma, o que ele está buscando de Jó, o que ele está exigindo de Jó é um posicionamento na qual Jó reconheça que errou, reconheça suas falhas e que pare de se lamuriar, pare de se lamentar, pare de tentar recorrer a Deus, pare de tentar se justificar, se auto-justificar, uma vez que já está comprovado, segundo ele faz, que Jó realmente errou e agora é só reconhecer. Ou seja, não havia outra opção, é reconhecer e pronto. Agora, dentro disso, a gente precisa fazer uma aplicação, tá? Para nós, hoje, a gente precisa contextualizar isso aqui, para que a gente não fique só no texto, no contexto do texto e acabe não criando com isso algo que possa ser utilizado hoje. Então, vamos lá. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida? Então, aqui a gente já começa a entender que assim como ele faz, e aqui cabe a você, professor, trabalhar isso, assim como ele faz, naquele momento, acusou Jó de ter pecado, de ter errado, e agora está pagando por um erro que cometera no passado, ou cometeram anteriormente, por assim dizer, muitos hoje acabam fazendo isso, muitos acabam acusando as pessoas de maneira precipitada, sem saber o porquê, e isso às vezes acaba acontecendo conosco, ou com pessoas que nós conhecemos. É um ponto a se trabalhar aqui na lição, é um ponto a se trabalhar melhor, aí em loco, né, em sala de aula, você vai trabalhar melhor isso. O fato de que, deveras, né, por diversas vezes na vida, nós somos muitas vezes acusados de maneira precipitada, sem com que nos ouçam, sem com que saibam o real motivo, pessoas acabam se levantando para acusar-nos. Esse é um ponto a trabalhar aí. Então, dentro disso, vamos lá, ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Ok, então vamos entender isso aqui também, outro ponto que é interessantíssimo para nós trabalharmos aqui dentro da nossa lição lá. É o ponto de que, às vezes, as pessoas acabam com isso, né, cometendo essa injustiça, de julgar a pessoa de maneira precipitada. Né? Um ponto aqui que você pode trabalhar é acusar, a gente acusa alguém, a pessoa acaba nos acusando. Né, sem saber o real motivo, acabam sendo acusados. E outros acabam com isso também, dentro dessa acusação, acabam a partir daí nos julgando. Há uma diferença de acusar alguém, dizer que alguém fez algo e julgar, porque muitas vezes quem julga sentencia também a pessoa. Então, às vezes a pessoa nos acusam e já nos dão a sentença, olha, vai acontecer isso, 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 você tem que pagar por isso, você precisa pagar pelo seu erro, você tem que... Então acabam nos julgando dentro também desse ponto, e é um ponto que a gente precisa trabalhar de maneira mais clara e mais ampla aí dentro da lição. Tá? Então você traga isso aí para os seus alunos, que a acusação, tá, infundada, precipitada, e há também dentro dessa acusação, e a partir dessa acusação, um julgamento e uma sentença que muitas vezes é lançada contra nós, ok? Mas a gente precisa entender que está aqui no finalzinho, que é o bom de se trabalhar aí, seria de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Isso aqui é imprescindível, gente. Com isso a gente aprende que, embora a gente não tenha a onisciência, como Deus assim o tem, né, a onividência, como muitos falam também, ver todas as coisas, ainda assim, a gente precisa procurar entender o lado das pessoas e ouvir sempre que possível ambas as partes. A melhor maneira de você fugir de uma acusação precipitada, e com isso também no julgamento, né, precipitado, né, e acabar também com isso, cometendo injustiça, a melhor maneira de fugir disso é ouvindo todos os lados, analisando todos os pontos de uma única questão. Né? Geralmente a gente trabalha com aconselhamento de casais, então você ouve um dos cônjuges sem ouvir o outro. É bom que se ouça os dois para procurar entender. É claro que com isso você não está aqui para poder dizer que fulano está errado, ciclano está errado, ou está certo. Não, a ideia pelo menos é que se ouça todas as partes. Quando você vai aconselhar alguém dentro da igreja,
Às vezes quando alguém chega lá falando, olha, eu vi fulano fazendo isso e isso, assim, assim, um membro tal, assim. O bom é que essa pessoa tenha a oportunidade no mínimo, de se defender, tá? Com base lá em Mateus 18, lembra do que a gente viu lá? Tem um problema entre ti e teu irmão, vai e conversa, reconcilia com ele. Se fizer isso, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva uma pessoa idônea, uma testemunha, 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim não ouvir, leva à igreja. E por o seguinte, se com tudo isso não lhe ouvir, considera como um gentio publicano. Então o ponto básico é entender isso aqui, gente. Para fugir de acusações infundadas, precipitadas, para fugir de julgamentos precipitados também infundados. E com isso, fugir de se cometer injustiça, é bom que se ouça, né, e que se analise todos os lados, todos os pontos, para que se entenda realmente o que se fazer nessa situação aqui. Que é o caso lá, ele não estava ciente de tudo que estava acontecendo. Havia coisas que ele não sabia, e por isso ele estava julgando a Jó de maneira precipitada. Tá? Ainda que sendo amigo, havia coisas sobre a vida, a história, a trajetória de Jó que ele não sabia. Ele não sabia, a princípio, o motivo daquilo que estava acontecendo. Não sabia que houvera uma reunião anteriormente, nessa reunião Deus e os filhos de Deus, né? Os Bnei Elohim, os anjos de Deus, e Satanás se apresenta diante deles. Ali há um diálogo entre Deus e Satanás, em que Deus puxa a conversa no diálogo. Desse diálogo sai, então, o nome de Jó é citado nesse diálogo, a índole de Jó é tratada nesse diálogo. E a partir daí, então, Satanás ele cria, ou tenta, melhor dizendo, criar um ardil para provar a Deus e provar com isso também a Jó. E Deus, então, permite que ele vá fazer o seu intento, mas com isso Deus é glorificado, o nome do Senhor é glorificado e Satanás perde a batalha. Coisa essa que ele faz, não sabia. Então é bom entendermos o que está acontecendo antes de cometermos um erro, uma falha como essa. Dando continuidade aqui, vamos lá. Vamos para o terceiro subtópico aqui. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Está lá em Jó 6 e 7, 2 capítulos. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Vamos tentar entender isso aqui também. Então, vimos lá esses pontos que a gente trabalhou aqui, da acusação, esse processo. Agora vamos ver a queixa de Jó. Então, a princípio, ao ouvir seu amigo, assim que ele acaba de falar, Jó também inicia uma autodefesa. Tá? Ele começa a falar e ele começa se autodefendendo. E dentro dessa autodefesa, ele acaba contrapondo a teologia ou a insinuação de Elifaz de que Jó estava em pecado, estava em erro e por isso estava pagando, tá? A justiça retributiva. Ele estava agora contestando isso, contrapondo isso. E nesse momento, Jó então se queixa pela sua situação. Então, o que Jó está fazendo? Jó não está só se auto-justificando. Ele também está se queixando pela sua situação. Jó está lamentando, falando, indagando o porquê de estar vivendo, estar passando por tudo aquilo ali. Esse é o ponto a se trabalhar aí. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Que pressupostos eram esses? Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Então esse é o pensamento de Jó. Vamos lá. Não é que Jó está... Não, essa expressão justo aqui precisa ser analisada, tá, gente? Para que a gente acabe não engessando até a aula com relação a isso aqui. Vamos lá. E que ponto? Quando Jó diz que era justo, Jó está dizendo na justiça humana. Jó está dizendo, eu não cometi falha alguma. Eu não vi algo que eu poderia ter feito, um erro que eu fiz, que pudesse justificar. Eu não encontro justificativa para o meu sofrimento. É isso que Jó está tentando dizer e que ele faz, a princípio, não está compreendendo. Outro ponto dentro disso. Não estava em pecado. Então, Jó não havia cometido nenhum erro com ele, ou com seus filhos, ou com sua família, com amigos, com pessoas ao seu redor. Também não estava em pecado, ou seja, não havia cometido nenhuma falha, nenhuma transgressão diante de Deus. Tá? E por isso, ele não se considerava merecedor de tanto sofrimento. Então, por que eu estou sofrendo se eu não, olhando para a minha vida, não estou vendo nada que eu tenha feito que possa justificar isso? Então, às vezes, a gente se vê assim. Nós estamos dizendo que nós somos justos no sentido, tá? Pleno, real da coisa. É claro que nós somos justificados, é diferente. Estamos justos, a nossa condição penal diante de Deus, espiritualmente falando, é justa. Por quê? Porque Cristo nos justificou. Com o sacrifício de Cristo, nós somos justificados, tá? E todos quanto aceitaram a Cristo e foram por Cristo justificados, com
a morte vicária de Cristo. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente não cavou um problema, a gente não errou a ponto de que esse erro venha causar nenhum malefício a nós. Tá? A gente sabe que o pecado na nossa vida do cristão deve ser algo involuntário, né? Muitas vezes ele acontece. Somos pecadores. Porque a Bíblia diz que se dissermos que não somos pecadores, então a gente está em falha, está em erro. Aí já comete pecado só em dizer que não é pecador. Mas o pecado ele é acidental, ele acontece em nossas vidas. Mas quando a gente muitas vezes está sofrendo uma situação difícil e a gente, olhando a nossa vida, não vê nenhum tipo de erro que teria causado isso. É o caso aqui de Jó. A gente não está em pecado, está pecando voluntariamente, não está fazendo nada para transgredir a lei de Deus. Então a pergunta vem, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo dessa forma? Será que eu sou merecedor de tamanho sofrimento? Então a gente às vezes acaba se perguntando isso. Tá? Esse é o ponto a entender aqui, professor, para você trabalhar melhor nessa lição. Vamos lá, ainda mais sobre isso. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Então, Jó analisando a sua situação, ouvindo as palavras ditas por seu amigo ele passa a partir daí a queixar-se com Deus. E nessa queixa ele deseja abrir uma porta de diálogo, ele quer conversar com Deus, ele quer entender. Ele queria que alguém pudesse ir a Deus para levar a causa, a tristeza dele, a angústia dele. Nesse ponto aqui, trabalha-se uma ideia interessante, que você pode trabalhar, professor, na sua aula. A transcendência e a imanência de Deus. Transcendência, Deus é transcendente, Deus excede toda a criação, Deus está acima de tudo que ele criou, não se mistura com sua criação, mas também é imanente. O Deus que tudo criou também interage com sua criação. Isso aqui é importante a gente trabalhar esse ponto aqui. Então Jó, nesse sentido, ele quer apelar para a imanência de Deus, ele quer falar com Deus, ele quer levar a sua causa a Deus, ele quer levar a sua amor a Deus. E por fim, temos aqui, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é isso aqui, dirigir pessoalmente a Deus, dirigir-se pessoalmente a Deus. Então o que é interessante aqui, gente? Muitas vezes você tem uma luta, um problema, uma dificuldade, está passando por uma situação difícil, nada melhor a fazer do que nesse momento clamar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, interceder, pedir diante de Deus uma solução. Então esse é o ponto a se trabalhar aqui dentro da queixa de Jó. Tá? Vamos passar para o tópico que a gente não se estenda por demais aqui. O segundo tópico está aí. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Vamos entender isso aqui. Ortodoxia engessada. Elifaz argumenta: e tu tens feito vão o temor e diminuis o rogo diante de Deus. Né? Está lá Jó 15, 4. A prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada? Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Então, o que acontece aqui, gente? Vamos tentar entender esse processo aqui. A ortodoxia de Elifaz era qual? Qual é a visão teológica que ele faz? É que todos os que estão sofrendo porque são mal, alguma coisa fez de mal. O sofrimento estaria atrelado à maldade. Então, ora, se alguém está sofrendo é porque esse alguém é mal ou coisa má fez. Então, os justos sempre gozando o bem, sempre gozando a alegria, a paz, a tranquilidade, a calmaria, e os maus sempre sofrendo. Então, ora, segundo a visão de Elifaz, seria inconcebível crer que um justo sofre. Então esse é o problema. Tá? Elifaz está totalmente errado no que tange a ideia de um transgressor estar sofrendo? Não. O problema é que dentro dessa ortodoxia, dentro dessa crença, dentro dessa teologia apresentada a nós por Elifaz aqui na Bíblia, acontece o erro de que muitas vezes a visão de Elifaz nos faz pensar que só os ímpios, só os injustos, só os infiéis é que sofrem, quando na verdade não é isso. A verdade que nós entendemos, e a vida de Jó é um bom exemplo disso, e outros homens da Bíblia também, é que os salvos, os servos, os santos, os cristãos, os que temem a Deus também passam por adversidades. E nós precisamos não só entender isso, compreender isso, como aceitar. Tá? A gente fala que entende, compreende, lê, vê na Bíblia, mas não aceita quando acontece conosco. Então, o fato de entender isso aí, meu querido amigo, esse é o ponto a se trabalhar aqui para essa lição, de que os santos também sofrem. E aqui é que estava o erro. Essa ortodoxia de Elifaz trazia muitas vezes essa ideia de que só os ímpios é que deveriam sofrer, os ímpios é que poderiam passar por intempéries, quando na verdade aqui está o erro. Então está aqui, a prosperidade dos bons, o sofrimento dos maus estaria errado, tá? É isso que ele tentou passar. Eliú está tentando dizer o seguinte, não, desculpa gente, Eliú, você me perdoa, ele faz, tá? Ele faz, está tentando dizer o quê?
Então eu estou errado, Jó, em dizer que você está sofrendo porque pecou, sendo que sempre foi assim. A gente sempre viu assim, a história sempre mostrou isso. A vida sempre nos ensinou, é o que ele faz, que é mostrar que a gente vê o ímpio sofrendo realmente, porque ele cavou isso, ele buscou isso, ele pediu por isso, as suas atitudes culminaram no sofrimento, porque realmente ele acabou plantando as coisas ruins, por isso ele está colhendo coisas ruins. Então eu estou errado, Jó, realmente dizer que você está sofrendo porque você pecou, você errou, você falhou. Então nesse ponto, as palavras de Jó, muitas vezes mostrando, né, Jó se autodefendendo, mostravam e que ele faz estava errado. Então ele faz agora, vendo que Jó está contrapondo, ele vendo que Jó tem ali base para poder defender, né, para trazer sua autodefesa, ele faz agora, começa a mudar. Então, em vez dele só acusar, ele começa a atacar também, dizendo que Jó não está bem, não está são, não sabe o que está dizendo. Que as palavras dele não são palavras de alguém que revela sabedoria, mas de alguém que está lançando palavra ao vento, ele está falando por falar. É como que dizendo, Jó, você não sabe o que está dizendo, você não sabe o que está pensando, você não sabe o que está fazendo. Que na verdade, realmente, você está sofrendo porque você errou. Tá? Então, isso aqui é um ponto, professor, para você trabalhar interessantíssimo, né? Esse ataque ferrenho onde ele faz contra Jó. E eu vou falar um pouco mais, porque o segundo subtópico defende isso. Aí eu vou poder clarear mais as ideias aqui. Uma ameaça à tradição religiosa. Vamos procurar entender isso aqui também. Ele diz, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, lá nas lições, as primeiras lições, é bom, professor, que você remeta a lição 1 e 2 ali no início, a gente entendeu um pouquinho, trabalhou um pouquinho de que o fato de Jó ser o maior dentro do Oriente, muitas vezes não estava atrelado somente à sua questão financeira, né, as posses de Jó, mas ao fato de ser também Jó um homem muito sábio, um homem muito respeitado por tamanha sabedoria naquela região. Então, quando Jó começa a falar, Jó começa a usar a sua sabedoria herdada, né, de Deus ali, a sabedoria que Deus deu a ele, e ele começa a contrapor, começa a debater como ele faz agora, percebendo onde Jó quer chegar, ele começa a tentar calar Jó. E como que ele quer calar Jó? Dizendo que as palavras de Jó estão erradas e que são palavras que são ditas ao vento. E para endossar, né, sua teologia, sua falsa teologia, chamada teologia ali, né, da justiça retributiva, ele começa a trabalhar a ideia de que Jó está sofrendo porque realmente cavou o sofrimento. O que ele faz? Ele começa a dizer e fazer comparações. Olha, você está dizendo aí, está tentando se defender aí, Jó, está tentando falar aí, mas você não é tão sábio como se diz assim, não. Ou seja, tem alguma coisa que você sabe que a gente não sabe? Você é mais sábio que nós aqui, nós três, do que eu, ele faz, do que Bildade, do que Zofar. Você aí é mais sábio que nós três, é o ponto. Tá? E o que você entende, o que você sabe que a gente não sabe? Aí ele vai dizer mais. Também há entre nós aqui, há entre nós três e há entre muitos de nós, pessoas com as cãs brancas igual a vocês, pessoas vividas, experientes, idosos, e muito mais vividos, e muito mais idosos que seu pai. Então o que ele está tentando dizer? Para calar Jó, ele está dizendo que Jó, você não é tão sábio assim, você não sabe tanto assim, você não tem tanta experiência assim. Será que você não está errado não, Jó? Será que se autodefendendo você não está errado? Não é melhor você reconhecer que pecou, que falhou, que está em débito com Deus e que precisa, nesse momento, se calar e pagar e ficar quietinho e sofrer aí, que é a melhor coisa que você faz? É isso que ele queria dizer, tá, gente? Então, isso aí, o que ele está fazendo? Ele está tentando usar uma tradição, essa ideia de que há pessoas mais antigas, mais sábias, para tentar dizer aquela ideia de que tudo que foi dito no início é mais velho, é desde o começo, sempre foi assim, vai continuar assim. A gente sabe que muitas coisas não são ensinadas errado, tá, gente? Pelo menos eu posso falar aqui teologicamente, tá? Não estou aqui para tirar questão de doutrina, não quero entender isso, mas muitas coisas que eu havia aprendido com meus líderes, no que tange a área teológica, eu acabei estudando realmente com pessoas também abençoadíssimas e descobrindo que havia coisas que eu havia aprendido errado. Tem muitas pessoas que não têm essa hombridade de reconhecer que realmente aprendeu errado. Então, ele quer fazer isso. Não, eu aprendi assim lá no começo, e assim, foi dito que é assim. Muitas vezes a pessoa não tenta realmente descobrir se é aquilo ou não, aprender se é aquilo ou não. Tá? Não é porque disseram, você não pode ser como um macaco que imita alguém, um papagaio que fala, repete o que ouviu, não.
A gente precisa realmente entender. Então chegou um tempo da minha vida que eu comecei a fazer isso. As coisas que eu vi teologicamente falando, eu fui mesmo para os livros, para a Bíblia, para o estudo, tentar procurar muitas vezes nos idiomas originais, tentar entender, e eu descobri realmente que muita coisa que eu havia aprendido errado. Eu não vou falar elas aqui para a gente ganhar tempo, né, para não fugir aqui da lição, mas a ideia é essa, gente. Então ele faz que é usar essa ideia, ó, você não é o mais sábio, você não tem tanto conhecimento assim, não tem nada que você sabe que a gente também não saiba. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Segundo, né, ele quis passar o quê? Que ainda que Jó fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, tá, qual é o dogma que Jó está negando? Jó está dizendo, não, eu sou justo, eu não fiz nada errado, eu não estou em transgressão com Deus, não pequei, então eu acredito que eu não mereça sofrer. Eu não sei o porquê, mas acho que não mereço sofrer. Mas ele faz ele, não, você merece sofrer, porque desde o início sempre foi assim. O que é assim desde o início? Todos os que sofrem é porque erraram. Esse é o ponto. Então, professor, trabalhe melhor isso aí na sua aula, né? Explique melhor para os seus alunos, a ponto de tentar trabalhar essa ideia com eles. Vamos continuar aqui para a aula não se estender demais. Vamos lá. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe, ironicamente, ao argumento que ele faz. A gente viu isso aí. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida de forma poética, tá, gente? Como ele falou aí. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa de forma poética, mas sua mensagem é profética. Se anseia por um mediador, pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo o justo. Vamos lá, o que Jó diz? Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Então Jó, eu não coloquei aqui todo o diálogo, mas você pode ler em sala de aula, fique à vontade. A ideia é que durante o seu questionamento, né, durante a sua autodefesa, a sua lamúria, Jó chega a dizer, e ele fala dessa forma, lembrando que isso aqui é de forma poética, tá? Jó não está blasfemando, Jó não está se voltando contra Deus, Jó não está sendo irônico com Deus. A escrita aqui precisa ser entendida. Professor, cabe a você dizer, alunos, isso aqui foi escrito de forma poética, a gente não pode levar isso ao pé da letra, tá? Isso aqui não é literal, não. A gente não pode dizer realmente que Jó está lutando com Deus, contendendo com Deus, querendo saber de Deus. Jó quer. Não. O que Jó queria, sim, a gente entende, se auto-justificar, mas a maneira como foi escrito de forma poética. E dentro dessa poesia a gente tem um diálogo que eu vou ler de novo para poder explicar onde eu quero explicar. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Então, muitas vezes um homem está passando por uma dificuldade. Alguém está muitas vezes se levantando contra alguém ou fazendo algo contra alguém. A gente vai lá e defende. É o separar a briga, o apartar a briga. Não é aquele caso, você entra para defender alguém, muitas vezes a pessoa está falando contra o outro e você entra em defesa daquela pessoa. A pessoa às vezes não consegue se defender, não consegue falar por si mesma e a gente entra defendendo a pessoa, falando por ela. É o que Jó queria. Nesse sentido aqui, é claro, de forma poética. Então a gente precisa entender que Jó está buscando um defensor celeste. E aqui há uma aplicação interessante, gente. Há alguém que possa interceder de maneira clara, mediar, né, interceder por ser humano diante de Deus? Sim, Jesus Cristo. Então ele falando daquela forma, milhares de anos atrás, ele acabou falando de maneira profética. Ainda que fosse poético o que ele disse, a forma como foi escrito, ele acabou falando de forma profética. Ele acabou profetizando um mediador, alguém que pudesse estar lá com Deus para interceder pelo homem, um advogado justo, a saber, Jesus Cristo, né? Filhinhos, escreva para que não pequeis, mas porventura se pecais, tens junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Olha que coisa linda, então. Então a gente possa entender isso aqui, tá? Um defensor celeste. E a gente pode estar aplicando isso na sala de aula. Vamos lá então para o nosso terceiro tópico, que diz aí, os pecadores diante de um Deus infinito. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava mesmo se arrepender. Então vamos lá. A questão é que a teologia de Elifaz, essa ideia de que se o homem está sofrendo é porque ele pecou, errou, sempre, todo sofrimento é resultado de pecado, de falha, de erro, sempre para aquela pessoa, e com isso não ter a ideia de que um justo pode sofrer, de que Deus possa permitir que um justo sofra, a fim de que com esse sofrimento, né, ele possa ser redimido, restaurado e até se aproximar mais de Deus. A partir disso aí, ele acaba trazendo essa ideia da transcendência de Deus, um Deus sempre distante, longe, um Deus que está sempre aquém
de suas criaturas, né? Um Deus que não se importa a princípio com o sofrimento humano, um Deus que é indiferente, né, às coisas que a gente às vezes acaba passando, essa ideia de que muitos acabam tendo. Então, com isso, ele estava dizendo o quê? Que Jó não tinha mais o que fazer, não adiantaria Jó clamar a Deus, buscar a Deus. Uma vez que ele errou, o que ele precisava era de correção, ele precisava se arrepender, a fim de que arrependido ele passasse pela correção, que quem sabe Deus usaria de misericórdia para com ele. Então, com isso, ele foca muita transcendência e se esquece da imanência. Então, a gente precisa entender isso aqui. Professor, apresente novamente aí para os seus alunos, né, a transcendência e a imanência, e tente trabalhar o equilíbrio que há entre ambos. Transcendência, um Deus transcendente, um Deus distante, um Deus que está acima do que criou. Um Deus que é maior e que é tudo e não se mistura com o que criou. Mas o Deus que é transcendente, que transcende todas as coisas, também é imanente, porque ele se envolve com a criatura, ele age em nosso favor, ele age em nosso meio, ele interage conosco, ele fala conosco e também ele nos ouve. Tá? Então trabalha esses dois pontos aí. O problema é que a teologia que ele faz, ela é só trabalha a linha da transcendência e não da imanência. Então, muitas vezes se apegar a um dos dois pontos e deixar o outro de lado, acaba gerando um desequilíbrio. Temos que crer no Deus transcendente e com isso também no Deus imanente. Ok? Vamos lá. Deus não se importa com as quimeras humanas. Ok? Para Elifaz, Deus não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Você vai perceber aí, quando você assistir, que eu coloquei a segunda parte para depois a primeira, para poder explicar a transcendência, para agora entrar nessa questão aqui, tá? Então foi proposital, mas é claro que na sua aula vai estar de outra forma aí. Vamos lá então. Então outro ponto aqui, para Elifaz, Deus não poderia se envolver nos problemas. Essas quimeras aqui, gente, são os sonhos, desejos, coisas que o homem pede, sonha, intenta, daí essa palavra quimera no sentido figurado. É claro que quimera no sentido literal aponta lá para um monstro da mitologia, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui. Vamos ficar com quimeras aqui, que seriam sonhos, desejos, anseios, vislumbres humanos. Tá? A ideia que ele faz aqui é que Deus não se atenta para isso não. Deus não se envolve com as questões humanas. Deus deixa de lado tudo isso. Tá? Principalmente num pecador. Deus ia atentar, um Deus transcendente, ia se atentar para um pecador como Jó, que estava ali falando da boca para fora, lançando palavras ao vento, quando o que ele estava vivendo foi um erro dele. Essa era a visão de Elifaz. Vamos lá. Deus caminha com os homens. Perdão. Jó está consciente de que Deus, embora grande, também caminha com os homens. Em Cristo Jesus, Deus caminha conosco, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então, sendo Deus transcendente, também imanente, tá? Então, esse é o ponto a se entender aqui. Deus caminha conosco. Isso a gente precisa entender, tá? Que coisa maravilhosa. Deus é onisciente, sim. Ele é grande, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é poderoso, ele transcende todas as coisas. Mas esse Deus transcendente também é imanente. E esse Deus, né, através aí da pessoa de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele caminhou, ele andou aqui, ele viveu o Emanuel, Deus conosco. Olha que coisa, aí é a imanência de Deus, Deus conosco. Deus transcendente, mas imanente, Deus conosco, Deus no nosso meio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele andou aqui nessa terra. Ele morreu por nós, ele se envolveu nas nossas causas. Ele se doou por nós, derramou o seu sangue por nós. Então, Deus é transcendente, isso é o ponto defendido por Elifaz na sua teologia, mas o Deus transcendente também é imanente, ele também se envolve com as nossas causas, ele caminha conosco, ele peleja por nós. Há de Cristo uma intercessão para conosco. O Espírito Santo também age em nós, por nós, através de nós. E esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Essa é a ideia, gente, para essa lição aí, tá? Vou concluindo e na conclusão eu vou explicar um pouco mais, fazer um resumão para que você possa aplicar. Professor, você que vai trabalhar com essa lição domingo que vem aí, tá? Essa aqui é uma pré-aula rápida dessa vez, um pouco menor do que eu costumo fazer, mais para te auxiliar, mais para te ajudar aí. E a ideia, e antes de eu ler a introdução, da conclusão, é dizer para você que qualquer coisa que ficou aí, de repente, que eu não fui muito claro, eu estou tentando ser breve, à medida dos vídeos que eu gravo aí, eu tenho recebido de algumas pessoas reclamação de que às vezes os vídeos têm se estendido muito, às vezes procurar um pouco ser mais prático, que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo. Então, se você sentiu o desejo, tá, de aprender um pouco mais, ficou com uma dúvida no que eu falei, se eu não fui muito claro em algum assunto aí, sempre eu deixo o nosso contato. Daqui a pouco eu vou colocar o contato no final aqui, você pode estar mandando um zap e falando conosco, interagindo. Deixa eu ler a conclusão aqui e explicar o que eu quero. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó
depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado, melhor dizendo, por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Então, a ideia, a princípio, por trás desse ensino que a gente acabou de ver aqui, é que a teologia de Elifaz é uma teologia que ensina, que versa sobre o fato de que todo o sofrimento humano está atrelado a um erro desse mesmo ser humano. Em que sentido? Se uma pessoa está sofrendo é porque essa pessoa foi por Deus abandonado, porque essa pessoa pecou, falhou, errou, logo Deus entregou essa pessoa ao sofrimento. Então, essa teologia de Elifaz não compreende, tá? Não abarca a ideia de que um justo pode sofrer, quando na verdade nós sabemos que sim, essa é a verdade. Deus permite muitas vezes que um justo venha sofrer, a fim de que Deus venha trabalhar na vida desse justo, melhorar, ampliar, otimizar, né, a fé e melhorar a vida dessa pessoa. Então está aí, né, mais uma lição, o justo realmente sofre. Foque nisso, tente trabalhar essa linha aí, procure outros exemplos também que você pode estar pegando na Bíblia para poder assessorar aí. E caso fique alguma dúvida, está aí o nosso contato, como eu sempre deixo. Fernando Aquino é meu nome, está aí meu telefone, 27, porque resido no estado do Espírito Santo. Então se você quer falar conosco, meu irmão, fica à vontade, tá? Meu irmão abençoado, basta você enviar um zap aí para mim, um áudio, um texto, como você quiser colocar, e eu lhe responderei. Você, de repente, é uma irmã aí, uma mulher de Deus, e você quer estar entrando em contato aí com a equipe aqui do nosso canal, a minha esposa pode estar te respondendo também, para que você se sinta mais à vontade. Por que eu estou fazendo isso, gente? É uma forma de se sentir mais à vontade. De repente você, minha irmã, eu estou com uma dúvida, eu queria falar, tal, mas eu estou assim, se eu mando, tal, pode gerar algum problema. Então, interessante é você estar enviando, e quem vai estar ali respondendo é a minha esposa. Caso seja algo que ela não tenha conhecimento na linha teológica, eu estarei do lado dela, então eu vou estar falando com ela, e ela vai estar aí falando com a irmã, tá? A gente vai fazer tudo aí na direção de Deus, que esse é o propósito do nosso ministério, desse canal, de abençoar vidas. Fique com Deus, tá? Sentindo o desejo de contactar-nos aí, tá aí o nosso contato para ministrar pregação, aula, o que você desejar, nós estamos aqui. Até a próxima aula, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, amém.